Notas e faltas. Matutino. E 14. Ágata, está presente? Aqui. Bárbara. Presente. Bruna. Presente. Caio. Não está. Cássio. Professor, o Caio Presente. respondeu no chat. O Caio respondeu no chat. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Caio está. Cássio. Presente, professor. Gabriela. Não está. Juliano. Ouvi entrar. Presente. Juliana de Oliveira. Não está. Juliana Sugimoto. Presente, professor. Obrigado. Lívia. Presente. Lunara. Professor, Juliana de Oliveira, estou aqui. Lunara. Marcele. Presente, professor. Maria Vitória. Presente. O cachorrinho aprontou aqui. Mariana Couto. Presente. Marina Cardoso. Presente. Tiago. Presente. Vitória. Presente. Yara. Presente. Então, até o momento, quem não dá é Maria Vitória, Lunara, Gabriela Figueiredo. É isso? Professor, eu estou aqui. A Maria Vitória. Maria Vitória está aí. Obrigada. Então, vamos por aqui. Professor, o meu nome ainda não está na chamada. Quem é você? Helena. Helena Albernaz Bandeira. Helena, você tem que me lembrar toda a aula que você está aí para a hora que aparecer seu nome eu dar a presença. Tá bom? Certo, obrigada. A Gabriela parece que está pedindo para entrar na aula agora. Eu já vou dar presença para ela. Então, só duas pessoas que não estão. Uma só. Só a Lunara. Se ela chegar, avisa que ela tem que pedir presença. Ok. Eu gravei a aula passada assim, Marcele. Mas eu já, na aula passada, falei o seguinte, que como eu dou muitas aulas, eu demoro um pouco para colocar a aula no YouTube e o link no Eva. Mas quem quiser já assistir a aula, pode entrar lá no meu canal no YouTube e pegar a aula do ano passado. Tem a da turma da manhã e turma da noite. A diferença entre elas é a integração dos alunos, a minha empolgação maior ou menor na hora de falar sobre o assunto, mas o conteúdo é o mesmo. Então, se quiserem entrar, tem todas as aulas do ano passado lá. É só pegar datas semelhantes que vão encontrar o mesmo conteúdo. Tá bom? Já coloquei para gravar aqui. Vamos continuar. No final da aula, a chefe de departamento, a diretora do departamento, vai falar com vocês, tá? Ela já pediu para
já pegou o link até e ela vai entrar no final da aula conversar com vocês. Não sei qual é o tema, mas ela pediu para conversar com vocês. Ok. Então, na semana passada, a gente estava falando sobre o Walter Benjamin, quando acabou a aula. Ele é um crítico da indústria cultural, porque ele dizia o seguinte, que a obra de arte ela é revestida de aura. Ela tem uma coisa só dela. De um certo modo, a escola de Frankfurt, da qual o Walter Benjamin fazia parte, eles tinham um perfil bastante elitista, né? Em que a obra de arte precisava continuar sendo única e com pouco acesso. Acesso só àqueles que tinham condição de visitar as coleções dos poderosos ou que pudesse ir nos museus. Então, quantas pessoas podem ir para França para passar 1 ou 2 dias dentro do Louvre e ver as obras de arte que tem lá? Muito poucas. Quantos podem ir para a Itália e passar 1 ou 2 dias dentro do Museu do Vaticano e ver as obras de arte que tem lá? Poucos. Quantos podem ir para a Rússia para assistir o balé de Bolshoi? Então, se pensar bem, a possibilidade de reproduzir a obra de arte, ela democratiza o conhecimento, democratiza a visão da arte, que antes era sempre muito restrita a poucas pessoas. Mas eles mostram que essa capacidade de reprodução cria um problema, que a gente vai mais à frente ver. Então, se considerarmos que a contemplação de um pôr do sol como uma experiência única, esse fenômeno também se reveste de aura. Então, quando você para ali e vê um pôr do sol ou um nascer do sol bonito, aquela contemplação se diz que é única e por isso ela se reveste de aura. Qual era a crítica do Benjamin e da escola de Frankfurt? Ele acreditava que os meios técnicos de reprodução, como a imprensa, a gravura, a fotografia e depois o cinema, né, iriam permitir uma democratização da arte e a perda dessa aura, porque você não estaria contemplando mais a obra de arte em si, mas uma reprodução. Um exemplo que ele dá é a xilografura, que era uma forma de você fazia uma impressão por meio de um molde na madeira. E isso permitia realizar cópias das imagens. Que um simples... nem lembro o nome mais, que a gente usava para reproduzir provas. Nem lembro mais, mas um simples qualquer, um xerox hoje faz aí a cópia, né? Hoje tem máquina de reprodução xerográfica, ou fotográfica, né? Que reproduz com alta qualidade. Você pega uma foto, coloca lá e ela faz uma fotocópia perfeita, né? Com qualidade de acabamento. A máquina fotográfica, que foi desenvolvida, foi criada no século XIX, ela grava as imagens em negativo e permite a reprodução da imagem. No século XX, o advento dos meios de comunicação como rádio e televisão foram vistos como formas de acesso à produção cultural da humanidade, de maneira democrática. O que eles questionam? Que os interesses capitalistas da indústria, ao se apropriarem desses meios técnicos de reprodução e divulgação, criarão, né, no futuro, a indústria cultural. Fala aí no futuro, mas poderia ser no passado também, que criaram.
Então, a indústria cultural é o uso dessas ferramentas de reprodução das obras de arte, da cultura, a serviço do capitalismo. E isso é que o pessoal da escola de Frankfurt questionava. Então, ao serem reproduzidos em série os produtos da indústria cultural, banalizam a produção artística, retirando dela seu poder de reflexão e trabalho criativo. Então, quando você chegava lá no museu e se deparava com uma obra de arte, existia toda uma contemplação, um interesse em tentar entender o que o artista pensou quando fez aquilo, né? Estudar para ver qual é a história do artista, assim por diante. E, com a reprodução, no exemplo de cima aí, pegaram uma série de obras de arte e fizeram um quadro para a estampa de uma bolsa, né? Já num outro, pegaram o estilo de uma obra de arte e traduziram num vestido. Vocês desculpem que eu estou um pouco fanhoso aí, que todo o pessoal de casa está com uma gripe forte, a gente está até esperando sair o exame para ver se nós pegamos a tal da Covid de novo. Além da indústria, que menospreza a capacidade das massas de refletir. Ao dividirem suas produções, né, para o povo a leitura fácil e fútil, para a classe dominante o material mais selecionado. Então, olha só, o culto à obra de arte sempre foi um privilégio de poucos. Eram poucos aqueles que, para se diferenciar da massa, se apropriavam dos artistas e das obras desses artistas e mantinha sob seu controle e só as pessoas próximas tinham acesso. Isso era com tudo. A música, por exemplo. Hoje a gente tem acesso à música dos artistas eruditos, né, dos músicos eruditos, mas no passado esse pessoal trabalhava para as pessoas nobres, para os mais ricos, faziam os seus recitais, e quem tinha condições de escutar um Bach, um Beethoven, um Mozart, eram aqueles que estavam próximos de quem tinha o poder. Então, eram pequenas salas em que esse pessoal tocava. E ali existia um culto a isso, né? Uma coisa que tornava aquelas pessoas superiores às outras. Se isso era bom ou era ruim, é questionável, mas a possibilidade de reproduzir a obra de arte permitiu a democracia das obras. Tem críticos hoje que diz que a democracia meio que destruiu a música, por exemplo. A gente já não vê mais produção artística com profundidade como no passado. Existe uma produção muito pobre hoje e deturpada, até agressiva no que tange às relações humanas, né? Por exemplo, aí, algumas músicas de funk, alguma coisa assim, que são bastante agressivas. E hoje já não tem tanta produção como tinha no passado, a não ser nos países mais tradicionais, de música erudita. Ao vender a cultura, a indústria cultural deve seduzir e agradar o consumidor. Então, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, mas devolver com carne novo o que ele já sabe, já viu ou já fez. Então, a produção artística passa a servir como entrada na cabeça das pessoas, na casa das pessoas,
para seduzir essas pessoas e levar a um comportamento pessoal e de consumo que agrade os desejos de enriquecimento de alguns grupos capitalistas. Define a cultura como lazer e entretenimento, esvaziando a produção artística. Certo? Então, esse é o grande sacada. E aí, um slide aqui bem crítico, também conhecido como caixa tonta, a televisão nos infantiliza e nos aniquila a capacidade de pensar, seja nas novelas, nos noticiários ou na publicidade. Então, imagina, qual era a maior crítica, traduzindo aí o que está sendo dito? Que lá na época da escola de Frankfurt não tinha televisão, mas tinha o cinema. E por meio do cinema, você atraía as pessoas para assistir os filmes, as pessoas saíam de casa e iam para as salas de cinema, para lá receber toda uma carga de informações que moldava o estilo de vida das pessoas. Inclusive, com propaganda no início dos filmes, no final dos filmes, que levava ao consumo. E existiu até a chamada propaganda subliminar, em que o filme, para você ver um movimento, porque o filme originalmente eram fotos, em que passando numa certa velocidade dava a impressão de movimento. E para a gente ter a impressão de movimento, a gente precisa ter no mínimo 24 quadros, 24 fotos por segundo. Então, se você fizesse 25, 26, 30 fotos por segundo, e no meio colocasse uma foto totalmente diferente, por exemplo, de um sanduíche, ou de uma Coca-Cola, ou de pipoca, os olhos não conseguiam ver, dentre aqueles 25, 30 frames, aquela figura da pipoca, por exemplo. Mas a mente via. Então, subliminarmente, as pessoas eram levadas a ter desejo de comer a pipoca, porque existia uma propaganda subliminar no filme que ela estava assistindo. Isso foi condenado, foi proibido, e não se pode fazer mais. Até que ponto não se faz, não dá para saber, né? Porque hoje até com a produção não mais em frames de fotos, mas com a produção digital, e com uma velocidade muito maior de mudança de imagens, é possível que se faça e dificilmente alguém vai ter condição de ver isso. Okay. Aqui um slide bem crítico, né? Duas crianças assistindo televisão. Não quero pensar nas contas para pagar. O outro, estou precisando trocar meu celular. Então, imagina, se o cinema, que você saía de casa, você espontaneamente ia até algum lugar para assistir o filme. Se ele já mudava os hábitos das pessoas, a forma de pensar e tal, imagina quando a televisão veio para casa da gente. Que agora eu não preciso mais sair de casa para ser bombardeado. Basta apertar um botão para assistir qualquer coisa e eu vou ser bombardeado de toda forma com propaganda. Dentro dos filmes tem uso de marcas, né, disfarçado ou até explícito, mas aparece a pessoa tomando um refrigerante, aparece a pessoa usando um relógio X, aparece usando um carro Y, tudo isso é pago. Tá? Quando você vê lá um carro
aparecendo num filme em que, no lugar da marca, tem uma proteção que não dá para ver a marca, é porque ninguém pagou para aparecer aquela marca. Quando aparecer a marca, pode ter certeza que foi vendido propaganda para o fabricante. Então, existem várias formas de ganhar dinheiro com a produção artística. Uma delas é essa. Eu vou fazer um filme, daí eu vou e faço parceria com vários fabricantes, e aí, de forma ostensiva ou oculta, dentro do filme aparecem as marcas. Como é que acontece isso que está sendo mostrado aí? Usando a gratificação instantânea, criando em nós o desejo e oferecendo produtos como comida, roupas, carros, celulares, etc. Ou os programas que não exijam nossa atenção ou reflexão. E isso afeta desde a criança, que já tem capacidade de interpretar a partir dos 4, 5, 6 anos, até a pessoa mais idosa. Quem banca as produções da televisão são os patrocinadores que vendem seus produtos nos intervalos comerciais. A cada 7 minutos, destruindo nossa capacidade de concentração e resistência à frustração. Aí tem aqui fotonovela, confundindo a realidade com a ficção. O que acontece aí? Quando você assiste uma novela, você acaba vendo coisas que não são muito reais, né? Então, vou dar um exemplo que não está aqui, mas é uma novela que se passava lá no Marrocos e no Brasil. Uma viagem para o Marrocos tem 8 a 10 horas de viagem de avião. E na novela, o cara estava aqui e no dia seguinte, na cena seguinte, estava lá como se houvesse a possibilidade de andar 5 minutos e estar num lugar ou no outro. Então, vai criando na cabeça das pessoas uma facilidade, que não é real, de atingir determinadas coisas. As pessoas sempre muito ricas, bem vestidas, ninguém se vê trabalhando efetivamente, são trabalhos normalmente muito simples, né? Dono da empresa, isso e aquilo, e não é a realidade da maioria das pessoas que tem que suar no dia a dia para ganhar o seu sustento. Vai moldando e vai tornando uma sociedade consumista, em que acabou de comprar alguma coisa, já está insatisfeito e pensando em comprar a próxima coisa. Acontecimentos simulam o tempo real, realismo dos personagens, falas, hábitos, para não produzir distanciamento do público. Então, chega o mais próximo possível e molda a forma de pensar. Se apropria da literatura, do teatro, do cinema, põe tudo em um liquidificador. Até o seguinte, nós, brasileiros, temos muita influência do cinema americano. Então, eventos importantes da história, o nosso conhecimento do evento, de muito poucas pessoas, vem dos livros. A maioria vem dos filmes históricos aí, produzidos pelo Hollywood. Então, toda a guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, nós conhecemos, a maioria das pessoas, segundo a visão dos americanos. Hoje, a Netflix, como principal, mas já tem outras do mesmo tipo, patrocinam filmes em diversos países. Então, hoje, quem assina a Netflix consegue assistir um filme holandês, um filme tcheco, um filme russo. E aí, quando retrata alguma coisa da guerra, você começa a ver o outro lado da guerra,
diferente daquela visão unilateral americana, que é aquela que massacrou nossas cabeças por muitos anos. Aí, ó, vá ao teatro e depois veja como é a manipulação da televisão. No teatro, você vê falhas, você está ali próximo, né? E se você for 2 vezes em dias diferentes, assistir a mesma peça, você vai ver que cada apresentação é única, porque existem improvisos, existem erros, e dificilmente é igual. Agora, se você estiver filmando a filmagem daquela peça de teatro de 1 hora ali, se estiver filmando para aparecer na televisão, existem vários cortes, ajustes e tal, que faz com que a obra seja perfeita, né? Evitando erros, evitando um monte de coisa, porque agora vai ser reproduzido para todos, vai ficar para a eternidade sendo reproduzido. 11 de setembro de 2001, Estados Unidos, o ataque, né, os aviões às torres do World Trade Center. E aí, o que se fala aqui é que, no jornalismo, fragmenta e transforma a notícia em espetáculo, destruindo história, geografia, passado, futuro e assim por diante. Ou seja, é uma visão muito crítica, né? Esse material aqui, ele tem citações aí do Walter Benjamin. A Marilena Chauí é uma professora famosa brasileira da USP. E essa Hannah Arendt, que eu não conheço efetivamente, não conheço detalhes dela, mas fala da condição humana. Então, nossa introdução aí vocês podem falar, poxa vida, mas então a comunicação é uma manipuladora de pessoas e tal. Né? Segundo essa visão que a gente está apresentando aí, da Escola da Indústria Cultural, a obra de arte acaba sendo utilizada para chamar a atenção das pessoas e passa a ser usada pelo capitalismo para vender ideias, estilos de vida e produtos. Agora, cabe a cada profissional entender que nós estamos no mercado competitivo do mundo inteiro. Os modelos socialistas não se mostraram capazes de evitar as distorções, né? Se você ler as obras socialistas, elas nos encantam, né? Porque imagina você conseguir viver numa comunidade em que todos trabalham pelo bem de todos, sem diferenças sociais. Maravilhoso. O problema é que a história mostra que o ser humano, ele é egoísta. E mesmo que eu seja altruísta e monte uma sociedade socialista, e eu seja abnegado efetivamente e não queira riqueza e tal, né, consiga vencer a tentação de ter poder, os meus sucessores não necessariamente vão pensar como eu. Então, os filhos pensam diferente dos pais. As pessoas que nos cercam pensam diferente da gente. Então, eu sempre recomendo, para entender que mal com a indústria cultural
a serviço do capitalismo, pior, uma falsa ilusão de que é possível viver num ambiente de total igualdade, né? Por quê? Porque sempre vai ter alguém querendo levar vantagem sobre outros. Certo? Eu vou interromper aqui para abrir para algumas perguntas, algumas críticas, e a gente continua em seguida com a matéria. Comentários? Vamos lá, pessoal. Tem que participar, porque essas coisas são importantes, mas se vocês não participarem, vai passar vazio. Vamos lá? Nada? Ninguém quer falar nada? Vai ficar muito chato se toda vez que eu sugerir que alguém coloque alguma coisa, eu tiver que impor, escolhendo algumas pessoas para falar. É isso mesmo que vocês querem? Professor, eu vou falar então. Se deixar, eu falo muito, mas vamos lá. Como alguns sabem, né, eu fiz história, quase terminei o curso de história, e a gente estudava muito sobre Hannah Arendt, Marilyn Chauí, tem uns livros de filosofia, e essa parte, até no ensino médio, né, a gente vê na parte de sociologia e filosofia sobre indústria cultural, né? Não sei, como o pessoal deve ter pessoal mais novo aí da turma, então eles devem lembrar também. Acho que a gente tem que buscar essas referências do nosso ensino médio e tudo mais. Vamos lá, um tema que a gente possa falar sobre isso, do capitalismo, enfim, e como que você estava comentando sobre as sociedades e as tentativas socialistas, né? E eu estava me lembrando de uma leitura que eu fiz esses dias sobre nutrição mesmo. E estava falando sobre a diferença, né, de classes sociais. E o que eu fiquei pensando comigo e conversando com meu namorado, até comentei da aula de marketing, é porque o texto falava sobre como essa diferença de classes, desde o surgimento, de como se desenvolveu o capitalismo, enfim, como essa diferença de classes trouxe a nutrição num patamar de... A nutrição ela é voltada para quem tem mais poder aquisitivo. E quem não tem, as classes mais desfavorecidas, é difícil, por exemplo, né? Uma dieta é caro, então as classes menos favorecidas, né, mais desfavorecidas, não conseguem fazer uma dieta, não conseguem ter um nutricionista, então a nutrição acaba estando num patamar assim, num pedestal, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre a nossa escolha de carreira no futuro. Como que a gente vai abordar essa questão, o que a gente vai ter como critério, sabe? Eu fiquei pensando, se a gente focar num público-alvo que, enfim, trabalhe com produtos mais caros, produtos menos básicos, né? Farinhas, produtos mais caros, mais caros e de menos acesso, então o nosso público vai ser um público mais favorecido, né? Uma classe mais alta. Eu fiquei pensando, será que é possível a gente ser flexível a ponto de
chamar atenção, conquistar, né? Tanto o público que tem acesso a produtos mais básicos, né? E aí esse texto estava falando sobre as punks, que é essa tentativa de retorno à agricultura familiar, agricultura de subsistência, né? Então o texto falava muito sobre isso, de que a gente, como enquanto nutricionista, a gente tem que voltar à nossa tentativa de erguer, né, de fazer maior propaganda da agricultura familiar, da agricultura de subsistência, para dessa forma a gente tirar a nutrição do pedestal e trazer ela mais acessível para o público em geral. Gabriela, vai cair a conexão, eu volto em seguida. Então, se cair, eu já volto em seguida. Tá bom. Vai cair.